Alemão contata Pablo Maia. Vamos falar aí sobre isso, vamos falar aí também mais sobre vendas no São Paulo. Tem notícia aí sobre a questão do Lucas Ferreira, que tem time aí também da Europa de olho, tem novidades sobre isso. Vamos falar também sobre o mercado da bola São Paulo em busca de reforço aí, vamos falar sobre isso e muito mais. Belezinha, meu parceiro? Bom, a gente vai ter aí, rapaziada, nos próximos dias a chegada do Crespo aí para se apresentar o São Paulo. E o São Paulo tem muitos, tá? Mas muitos desfalques aí por lesões. Tem a expectativa de que alguns retornem, né, cara? Já pro jogo contra o Flamengo, né? Que é o primeiro jogo depois da Copa do Mundo de Clubes. Só que o Crespo vai chegar no São Paulo nos próximos dias com muito jogador machucado, ainda se recuperando de lesão. E vários aí em conversas para deixar o São Paulo. Olha só, 7 jogadores no DM e 3 saídas. Crespo pode iniciar o trabalho com um elenco de 22 jogadores de linha e 4 goleiros. O São Paulo tem possíveis saídas de Lisiero, esse não vai jogar, só se acontecer a mais reviravolta da história, né? Tá treinando separado, esse aí deve sair. Lisiero, Igor Vinícius e Matheus Alves, né? Desses 3 aqui, como a gente comentou, o Lisiero tá treinando separado, tem contrato até o dia 30 desse mês, né? Tem mais 9 dias aí de contrato com o São Paulo. O Igor Vinícius tem conversas aí avançadas com o time do Santos, deve ir pro Santos. E o Alves também está encaminhado com o CSKA Moscou. Então são 3 saídas aí quase certas, né? Então já encaminhada aí essas 3 saídas do São Paulo. Além dos machucados, o Juan Tressoldi, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha, Marcos Antônio e Caleb, né? Então ele pode chegar no São Paulo com 22 jogadores disponíveis, né? Contando os machucados que não estão disponíveis agora, mais as 3 possíveis saídas, né? E as possíveis saídas, né, que a gente comentou, né, Lisiero, Igor Vinícius e Alves, são já saídas bem encaminhadas. Fora outros, né? Fora que a gente pode pegar o Pablo Maia, que pode ser vendido, vamos falar sobre ele daqui a pouco. Fora o Lucas Ferreira, que tem proposta, tem time de olho, também é uma possibilidade para ser vendido, tirando esses caras, né? Essas 3 possíveis saídas que a gente citou, saídas aí quase encaminhadas já, né? Que é do Igor Vinícius e também do Matheus Alves, além também do Lisiero, né? Então o elenco já está mais curto em relação ao ano passado, né? Esse ano mais saíram do que chegaram jogadores, então a gente tem um elenco mais curto que o ano passado e ainda tem muitos jogadores machucados aí. A gente comentou até com vocês no vídeo de manhã, no primeiro vídeo do dia, informação que a ESPN trouxe, que tem alguns jogadores de São Paulo que abriram mão aí, né, da primeira semana de férias para poder acelerar o processo de recuperação, né? Que é o Oscar, o Lucas, o Ferreirinha e também o Marcos Antônio. Esses aí tem uma expectativa, né, aí de retornarem já pro jogo contra o Flamengo, né, que é nosso primeiro jogo depois da Copa do Mundo aí de clubes, né? Torcer para eles voltar porque são todos aí muito importantes, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó, vamos falar aí sobre São Paulo e Santos, tá? A informação que quem trouxe foi o Diário do Peixe, tá? Segundo o Diário do Peixe, que é um portal aí que cobre o Santos, Santos e São Paulo estão negociando um acordo para um compartilhamento dos seus estádios. O Santos mandaria 3 jogos no estádio do Morumbi, enquanto o São Paulo mandaria também 3 jogos na Vila Belmiro, especialmente em datas afetadas por conta de shows ou eventos que acontecem no Morumbi, tá? Então tá tendo uma conversa aí, né, pro Santos jogar 3 jogos no Morumbi e o São Paulo jogar 3 na Vila Belmiro. Entendeu? A ideia ganhou força após o Santos avaliar levar o jogo contra o Flamengo para o Morumbi, né? O jogo é da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos quer ser mais presente na capital paulista, visando mais público e também a receita. Já o São Paulo, que frequentemente tem o Morumbi ocupado por causa de eventos, vê a Vila Belmiro como uma excelente alternativa para jogos de menor porte, tá? Então o segundo Diário do Peixe tem uma conversa aí entre São Paulo e Santos para trocar os seus estádios aí, né, cara, por 3 jogos. O São Paulo vai ter 3 jogos na Vila e o Santos 3 jogos no estádio Morumbi. O Santos tem interesse em botar os jogos aí, né, 3 jogos no Morumbi, porque ele quer trazer mais jogos aí para a capital, né, cara? Teve até o jogo do Santos contra o Botafogo,
que o Santos tentou trazer aquele jogo contra o Botafogo pro Morumbi, né? Só que acabou que, né, deu um problema com a CBF lá e acabou que não conseguiram colocar esse jogo lá, mas o Santos já tem algum tempo que quer colocar mais jogos na capital, então esse é o objetivo, botar mais jogos na capital para ter mais público, né, cara, encher mais o estádio, ter mais receita, esse é o objetivo do Santos. E o São Paulo ganharia o quê? Ganharia porque a gente tem muitos jogos aí que a gente tem que sair do Morumbi por conta de shows, a gente tá vendo aí do ano passado pra cá, principalmente, né, de 24 pra cá, cada vez tá tendo mais shows no estádio do Morumbi. Cada vez vai ter mais, entendeu? Então o São Paulo já joga em alguns estádios diferentes, como por exemplo, esse ano jogamos no Mané Garrincha contra o Velo Clube e contra a Inter de Limeira. 2 jogos seguidos a gente teve que jogar lá porque tava tendo shows no Morumbi, né? Deixa eu ver. Teve no ano passado, teve um jogo contra o Corinthians, que era bando nosso, que foi em Brasília. Teve um jogo contra o Vasco no ano passado, que foi em Campinas, né? Todos os jogos em comando do São Paulo, mas a gente não pôde jogar no Morumbi por conta de shows. Fora que tem mais alguns jogos também que eu não vou lembrar agora de cabeça. Então esse é o objetivo. O Santos quer trazer jogos para a capital, né? Para ter mais público e mais receita. E o São Paulo quer ter muito show. Então pode ter aí, né, cara, esse compartilhamento aí de estádios por 3 jogos, né? Vocês acham uma boa ou não? Eu acho interessante, né? Óbvio que pro torcedor do São Paulo, para ir pro estádio ficaria ruim, né? Porque é lá para Santos, né? O torcedor da capital é mais longe para ele ir para Santos para poder ver o jogo do São Paulo. Mas eu não acho uma ideia ruim, não, tá? Eu não tenho nenhum problema com o Santos jogar aí no Morumbi. Eu não gosto quando o Palmeiras joga, porque ano passado, não sei se foi ano passado, foi em 2023 que o São Paulo mandou, foi em 2023, São Paulo mandou o jogo no Allianz Parque e o Palmeiras mandou o jogo no Morumbi, né? Aí o Palmeiras não gosta, não, porque tem uma rivalidade muito maior do que com o Santos, isso é óbvio, né? Então, acho que o Santos jogar aí no Morumbi não tem muito problema aí não, né? E lá seria também a casa do São Paulo por alguns jogos, por causa de shows aí. O que vocês acham? Deixa embaixo nos comentários, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, vamos falar aí sobre o Lucas Ferreira, porque temos novidades. O GE trouxe informação que o Krasnodar estava de olho nele, que já tinha feito uma proposta de 8 milhões de euros, só que o São Paulo tinha recusado, né? Tá aí, informação que o Alexandre Vieira traz. São Paulo pode vender 2 destaques da base, Lucas Ferreira e Matheus Alves, por 16 milhões de euros. O clube já está avançando na negociação pelo meia Matheus Alves por 6 milhões de euros junto ao CSKA, que a gente já comentou, né? 6 milhões de euros pelo Matheus Alves, que é uma piada. Já está aí bem encaminhado essa negociação. Já o Lucas Ferreira, o São Paulo recebeu uma sondagem de 8 milhões de euros, mas o tricolor afirmou que só abrirá conversas por 10 milhões de euros. Esse aqui é o tipo de informação que mais me irrita quando a gente vai falar sobre venda de jogador. Ah não, o São Paulo recusou tal proposta, mas só abre conversa depois de X valor, né? Quer dizer então que depois, né, na casa dos 10 milhões de euros, o São Paulo aceita negociar. Essa é aquela informação que mais irrita, porque se alguém, algum clube aí tiver interesse no Lucas Ferreira e tiver pensando em mandar mais que isso, não vai mandar mais, né? Porque já que os caras conversam por 10 milhões de euros, vai oferecer 9 e a gente chega nos 10 ali e fecha negócio. É desse jeito, cara, entendeu? Então é mais um jogador aí que não deve ser vendido pelo valor que a gente espera, né? Aí por valor que a gente imagina que seja ideal, né? Então, qualquer 10 milhões de euros aí o São Paulo vai vender o Pablo Maia. A verdade é, o Lucas Ferreira, perdão, a verdade é essa. E se não for antes, é capaz de chegarem com 9 aí na mesa e o São Paulo aceitar. Do jeito que os caras são, do jeito que qualquer proposta os caras aceitam, é bem capaz de alguém oferecer 9 aí, né, cara? Beirando os 10, os caras já aceitar. Porque eles não podem ver uma proposta que já aceita. A gente sabe que tem que vender jogador, tem que fazer receita, né, para bater a meta orçamentária do São Paulo no ano, mas não é só porque ele tem que bater as metas orçamentárias que tem que sair do ano os moleques de graça, né? O próprio Corinthians, cara, que tipo assim, o Corinthians não dá para comparar com o São Paulo, eles têm uma dívida, né, porra, muito maior que a do São Paulo e não dá nem para comparar as categorias de base do Corinthians com a do São Paulo. São Paulo, porra, mesmo não dá nem para comparar, pô. A de São Paulo é 200 vezes melhor, revela muito mais jogadores, São Paulo ganha muito mais dinheiro, né, no geral, com a base do Corinthians, tem nem comparação. E mesmo assim os caras conseguem fazer vendas maiores, né, do que as do São Paulo. Mesmo tendo bem menos investimento na base que o São Paulo, mesmo tendo bem mais talento na base do que do São Paulo, né? Os caras precisam vender até mais que a gente, mas eles conseguem fazer negócios melhores do que o próprio São Paulo, né, cara? Então é um negócio impressionante aí, é a famosa incompetência, né? Ainda mais com essa informação aqui. A partir de 10 milhões de euros aceita negociar. Aí, mano, vai chegar a proposta maior que isso.
né? Não vai chegar proposta maior que isso aí não, né, cara? Já doaram já o William Gomes no começo do ano, depois o Ângelo, né, por 5 milhões de euros, o Matheus Alves por 6 milhões de euros, é uma vergonha, né, um negócio bizarro, e o próximo aí provavelmente vai ser o Lucas Ferreira, ou o Pablo Maia, que a gente vai comentar sobre ele agora, já vamos avançando aí, e já vamos partir pro tema Pablo Maia, já comentamos também no vídeo de manhã, a informação que o blog do São Paulo trouxe, que o São Paulo já está escutando propostas, já está aí conversando, né, para uma possível transferência, uma possível venda do Pablo Maia já agora no meio do ano, e já temos também novidades, novas informações aí sobre isso, tá? Informação do GE. Monitorado por um clube turco há alguns meses, Pablo Maia também está na mira de um clube do futebol alemão, que acompanha de perto e tem um jogador como alvo para esta janela do meio do ano. A preferência é para uma das grandes ligas. O nome dos clubes alemães não foram confirmados pelo GE, tá? Então o GE aqui já teve algumas sondagens do futebol turco pelo Pablo Maia há alguns meses, e agora tem times aí da Alemanha, né? Aí já fazendo sondagem pelo Pablo Maia, a gente não sabe, né, se é o Bayern de Munique, se é o Borussia Dortmund, se é o Bayer Leverkusen, se é outro time, né? O GE não trouxe aqui os nomes em específico, né? Mas tem time aí do futebol alemão de olho, né, cara? E já fazendo sondagem aí pelo Pablo Maia. Ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027. O jogador vive um momento decisivo na sua carreira. Atrapalhado por uma lesão recente, na verdade, 2 lesões, né, que teve no ano passado que ele fez cirurgia. Esse ano voltou, se machucou e teve que fazer outra cirurgia, né? Ele saiu da mira de grandes mercados, mas o seu retorno em 2025 vem sendo positivo e o recolocou como alvo já para essa janela do meio do ano, né? Então, tá aí, ele recebeu já muita sondagem, proposta aí, né, cara, ano passado, antes de se machucar, 2023, só que depois ele teve a lesão do ano passado e também evidentemente, pelo tempo que ele ficou machucado, 2 lesões graves, com cirurgia, é óbvio que ele perde aí o mercado, né, cara, ele perde também o valor por causa das lesões e pelo tempo que ele ficou de fora, mas já voltou esse ano de novo, né, cara, não tá jogando bem os últimos jogos que ele jogou, é verdade, mas o jogador jovem, e a gente já viu que quando ele tá 100%, ele é um ótimo jogador, titular incontestável do São Paulo, então a gente sabe o que ele pode entregar. Ele tá mal, tá, mas a gente sabe o que ele pode entregar pra gente. Então, é um jogador muito talentoso, né? Já viu ótimos momentos no São Paulo. E, de novo, já tem times da Europa aí de olho nele, né? Dessa vez um time alemão, como o GE não acabou detalhando, né? Qual é especificamente esse clube, mas já tem também times aí de olho no nosso cria Pablo Maia, né? O Matheus Alves está bem encaminhado com o CSK e vai ter mais uma venda além do Matheus Alves. Aí vamos ver se vai ser o Lucas Ferreira, que, né, já teve proposta recusada, ou se vai ser o Pablo Maia, que já tem também times de olho. Aquele negócio, vamos ver quem vai enviar a proposta, né, por quanto aí. São Paulo aí, qualquer merreca o São Paulo vende, né? A verdade é essa, não dá pra gente fugir de outro cenário diferente disso aí não, né? Vamos aguardar aí qual vai ser a próxima doação, que a gente vai ficar pé da vida aí com a diretoria de São Paulo, porque quase sempre é desse jeito, né, rapaz? Quase sempre é desse jeito. Aí também já não tenho nem mais expectativa em fazer boas vezes no negócio mesmo. A gente sabe muito bem. Chegou proposta de 9, 10 milhões de euros pelo Lucas Ferreira, São Paulo vai vender. E o Pablo Maia, nem sei o que os caras vão aceitar pelo Pablo Maia, né? Porque o Pablo Maia já tá mais tempo no time de cima do São Paulo, já entregou muito no time de cima, vem de uma lesão, né? Tem que ver também os valores, né, que vai chegar aí por ele, que vai chegar certamente, como já chegou em outras oportunidades, mas é aquele negócio, vai ser doado e também vai ser vendido por um valor que a gente provavelmente vai ficar bem pé da vida, como foi as outras vendas aí do time do São Paulo, né? Enfim, vamos aguardar. E se o Pablo Maia for embora, vai ter que buscar mais um volante, né? Porque vai ficar o Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha e nenhum dos 3 é primeiro volante. Tem o Luiz Gustavo, só que a gente não sabe como é que o Luiz Gustavo vai voltar. Se é que ele vai voltar a jogar. Dá uma incógnita aí ainda. Gabriel, tem o Luan. O Luan tá afastado, a gente não sabe se o Crespo vai utilizar ele. E mesmo que o Luan jogue, não dá pra gente ter só o Luan aí como primeiro volante. De qualquer forma, vai ter que buscar um volante no mercado, né? Se o Paulo Maia for vendido. Aí, belezinha? Vamos mudar de assunto aí, rapaziada. Bora falar aí sobre o mercado da bola, né? Informação aí do UOL. O atacante Brenner deve deixar o Udinese e estuda um retorno para o futebol brasileiro. Sem jogar desde janeiro, o jovem avalia possibilidades
após ser sondado por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Então nosso cria Brenner, né, foi embora do São Paulo em 2020, né, 2021 aí que ele foi embora do São Paulo, e agora tá na Udinese, né? Não só agora, tá há algum tempo na Udinese, e ele não tá jogando, cara, desde janeiro que ele não entra em campo, entendeu? Tá sem jogar, né, então ele tá aí, perdeu muito espaço, tá sem jogar, e já foi especulado já no Palmeiras, já foi especulado no Atlético Mineiro, no próprio São Paulo já foi especulado também aqui, né, se vocês for olhar, né, pra quem lembra aí, já foi especulado também no São Paulo em outras oportunidades, e deve deixar a Udinese. Será ser uma boa pro São Paulo ou não? A gente precisa do Brenner ou não precisa? Não sei, né? Não sei se faria tanta diferença não. Eu não sei como é que seria o Brenner de volta pro São Paulo, porque ele teve um momento muito bom em 2020 ali, mas se você for pegar, foi aquilo ali só, né? Ele não brilhou em outros times, né? Ele sempre teve muito altos e baixos, teve um bom momento aqui, um lampejo ali, né? Ele é sempre aquele jogador de altos e baixos. Aí, você acha que seria uma boa ou não? Deixa aí embaixo nos comentários, tá? Agora sim, um jogador que o São Paulo tem interesse é o Biel, tá? Informação do Alexandre Vieira. O São Paulo ainda não recebeu uma proposta do Sporting pela proposta feita ao atacante Biel por empréstimo. O clube português está aguardando outras propostas para tomar uma decisão final. A ideia seria aguardar uma oferta de compra, o que ainda não aconteceu. Além do São Paulo, Vasco, Botafogo, Galo e Corinthians também estão interessados no atleta. Então tá aí, tá? Todas as propostas dos brasileiros, São Paulo, Corinthians, Galo, Vasco, todos os times que fizeram proposta aqui do Brasil, o André não falou que todos os times fizeram proposta por empréstimo com opção de compra. Eles querem vender em definitivo, então, já que o Sport tem várias propostas de empréstimo, eles estão dando uma seguradinha e vendo se chega alguma proposta para comprar o Biel em definitivo. Por isso que eles não responderam nem a proposta do São Paulo e nem a dos outros times brasileiros pelo Biel. Vamos aguardar. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.